Sejam muito bem-vindos a mais um programa Autorretrato. A nossa conversa de hoje é com o Denis Silva Pinto, mais conhecido como vereador Denis Gambá, Solidariedade. Vereador, é um prazer te receber, seja muito bem-vindo. Obrigado, Imagina. Eu que agradeço a cobertura que vocês vêm fazendo, assim, de grande qualidade com a gente, valorizando nossos espaços, nossos trabalhos, nossa dedicação com o povo. Isso para mim é muito gratificante. A gente Obrigado. agradece muito, vereador, obrigada mesmo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Para a gente começar esse papo, quero saber o que formou o Denis Gambá, lá de onde você veio. A gente sabe que o senhor teve uma infância bastante difícil, uma história de superação mesmo, lutou bastante para chegar até aqui onde chegou, mas quero saber como era a sua infância na região onde o senhor morava. Ah, Gabi, é assim, todos, quem me acompanha conhece minha história em questão de estrutura de vida. A gente mora numa região muito difícil, uma região que antigamente era muito esquecida pelo governo, né? Que é lá a parte do fundão, lá o Parque Miami, Jardim Riviera, da Silva, Clube de Campo, que faz parte da preservação hoje da cidade, né? Então, o sentimento que a gente tinha na infância era de não ter estrutura nenhuma, né? Inclusive, tanto na parte do governo, como na parte também familiar, e vinha as dificuldades devido ao acesso, né? Meu pai e minha mãe, meu pai mineiro, né, veio de Minas, né, sempre tem assim, né, ou é mineiro, é baiano, tal, e e meu pai, ele veio de Minas na época, era um dos primeiros moradores da região, tinha poucas casas naquela época, e a mãe também, enfim. E lá era uma situação muito delicada, por quê? Porque a gente não tinha infraestrutura de nada, né? Para brincar, a gente ainda naquela época do pé na lata, mula manca, Muita brincadeira de muita rua. brincadeira de rua, peão, rodar peão, aquela coisinha toda. E a gente não tinha um suporte, né? Então era uma infância muito cavada. Só que devido essa dedicação que a gente tinha, eu sempre pensava que um dia aquilo poderia ser melhor e eu tentava melhorar a minha situação, devido a fazendo algo que agisse e movesse que as pessoas olhassem, né. Então, a gente a escola a gente fazia muita amizade na escola, né. E aí na escola era o refúgio que a gente tinha. Dona Penha, uma segunda mãe, ela deixava nós repetir a alimentação, porque sabia, ela via o sofrimento de quem não tinha realmente as condições de alimentação e tudo mais em casa, e ia para a escola não só, mas mais para se alimentar. Então a dona Penha era uma senhora que foi uma segunda mãe, dentro da escola cuidando da gente. E isso eu tenho uma gratidão muito grande, Dona Penha porque era professora? ela era coordenadora da escola e ela ajudava na alimentação, ela fazia toda a coordenação da escola, uma pessoa amável na vida, eu acredito, de quase todos ali que hoje tem aí seus 40 anos, que passou pela João Batista Marinho Martins. E enfrentava essas dificuldades. E ela era um amor de pessoa, né? Então, ela esperava a gente almoçar, depois a gente comia ali a merenda, e ela falava: "Ó, não precisa passar", porque tinha uma bancada onde ficava a alimentação, e ela sempre via, ela ficava de olho, e ela sempre via que a gente passava por debaixo para cortar fila para pegar mais um pouquinho de comida. E nessa época, aí ela falava assim: "Calma, calma, calma que tem mais um pouquinho". E aí todo mundo ia subindo para as escolas, para as salas, e aí ela chamava nós para comer mais um pouquinho. Então isso, era muito pra gente como criança, era vergonhoso, assim, por um lado, mas não é legal, muita gente queria só mesmo ir para casa alimentado, né, enfim. Mas era uma coisa que a gente sempre pensou, eu mesmo em mim, eu sempre pensava que um dia eu poderia ajudar a construir ainda coisas melhores para aquela região, né. Então, a gente, tem que ter gratidão pelas pessoas que cuidou da gente, pela modalidade de que hoje se constrói. Se você não tiver esse pensamento do que você passou, você não consegue fazer um amanhã melhor. Então, eu acho que é muito isso, sabe.
Os seus irmãos estavam juntos nesse processo da escola, vereadora? Vocês são em 8, né? 8 Oito, filhos meu pai e a mãe trabalhou bastante, né? O pai e a mãe, eles produtivos. é produtivo. É, meu pai sempre trabalhando, mas naquela época era era fácil na questão porque você conseguia ter uma galinha no quintal, você conseguia ter plantar uma cana, plantar um, mandioca, enfim, ajudava nessa parte da alimentação. Só que oito irmãos, né? E assim, o que que a gente utilizava disso? O pai sempre trabalhando em obras também e tal. Então a gente tinha que cuidar dos mais novos. O meu irmão Kendi é o mais velho. E aí, o que que acontecia? Meu irmão sempre foi trabalhador também. Ele acompanhava meu pai nas obras, ia para a escola e fazia a parte dele, mas ajudava muito na tarefa dentro de casa. E sempre sobrava um pouco mais para mim, né? Eu não sei se você lembra, mas era a época da calça plástica, da fralda de pano, né? Então a gente tinha que ajudar a mãe a cuidar dos novos. E, era lavar aquilo, para secar, depois tirava e tal. E levar na escola, trazia de volta. Ou seja, a nossa infância foi uma infância difícil, mas trabalhando dentro de casa, ajudando a mãe de alguma forma. E isso sempre os mais novos, né, os irmãos mais novos, eu acredito que hoje, graças a Deus, eles têm uma vida legal e não guarda muito isso, porque a gente deu um suporte, mesmo lá com 12, 13 anos, a gente deu um suporte assim, né, para a mãe, para o pai, e não era fácil. Quem conhece o Denis Gambá hoje como vereador e conhece como é a minha família lá atrás, pô, muitas falam, meu, assim, inédito, né? Porque você sair de ser resgatado praticamente pelo povo. Essa é uma coisa assim, porque o povo que valorizou em cima das ações que a gente construiu, né? E é uma dificuldade muito grande a gente brincava naquela época. Então, os irmãos sofriam bastante, sofriam muito. Hoje, eu e meu irmão mais velho, o Kendi, porque é o Kendi, eu, aí vem o Márcio, o Hélio, a Kelly, aliás, a Cleia, a Kelly, a Slane e o Aidão, o caçula. A firma Quase um é, time de futebol, hein, vereadora? Dá para montar um hoje, time. né, dá para montar um time. Mas, assim, graças a Deus, o pai sempre honrou o pai, a mãe também, nos criou sempre mostrando o que é certo nessa vida, né? A gente saía fora do comum, então a gente tinha que ser é, é, castigado por aquilo, né? Então, assim, as professoras elas tinham os livros abertos na escola de corrigir eu à altura, ou de corrigir meus irmãos à altura. Meu pai e minha mãe sempre deixou isso bem claro. E chegava em casa, por exemplo, que era aquela época da advertência, e aí você esconde o caderno, o pai não vê, a mãe Sei. não vê, mas não tinha como. As professoras, né, no caso, sempre educou a gente da medida dela. Eu tenho duas professoras assim que moram no meu coração, a professora Rosilda, a professora Conceição, foram pessoas que sempre cuidou de mim assim, numa medida legal dentro das salas de aula, e o professor Jubilei, pessoal que sempre eles eram a segunda família, né? Que Dava esse dava suporte, o né? suporte para todas as famílias carentes da área. Então a gente tem que respeitar isso, porque a professora, essa professora Rosilda, hoje é advogada, está com um escritório aqui no centro, a professora Conceição já falecida, né? É, E você mantém contato com ela? com a professora Rosilda eu tenho contato, só o Jubilei não tem, mas a Conceição Deus levou, uma mulher incrível. Então isso, elas eram a segunda mãe da gente, né? A dona Penha, Deus levou também, mas é uma pessoa. Então, isso, a gente valorizava muito isso, porque era uma família nossa ali, né? Então, você saía da escola. Hoje eu costumo dizer o seguinte, né? As crianças, elas se dão bem à escola. Muitas delas que passam dificuldade, ela não vê a hora, ela fica ansiosa para estar na escola. Né? Quem passa dificuldade, assim, a gente não vê a hora de ir para a escola, mas para que se sentia bem, se divertia. Pela manhã você cantava o hino nacional ali, era muito legal. Então você se sentia valorizado naquela situação, né? E hoje muitas pessoas, muitas mães, muitas crianças, eles não passam
eu acredito que não passa, porque o governo avançou muito, tem, né, muitos benefícios que ajudam, mas naquela época não tinha. Então, a escola ela é um ato de família mesmo para a gente, né? E isso, dentro da minha família, dentro dos meus irmãos, de toda a classe, de fato, foi muito importante para a gente. O senhor citou algumas pessoas, destacou, né, algumas pessoas que foram muito importantes na sua vida. Sim, sim. Enquanto a gente conversava, falou muito do seu pai, que lutava muito para conciliar o tempo que era de um trabalho árduo, para dar atenção para vocês, para a família, se fazer muito presente, mesmo sendo 8 crianças, né, Difícil, era que é difícil. difícil, a gente sabe. Qual o maior legado do seu pai, assim, que você leva, desde a criação de ensinar você a cuidar das cabritas que você estava explicando Nossa! aqui, até o que vai para outras áreas da sua vida? Ah, meu pai, meu pai, assim, foi um ícone na minha vida, é, né? Ele hoje é acamado, eu trocaria tudo para ter. Entendo, vereador. Não tem como, né? A pessoa que te formou, né? Hoje eu visito ele todos os dias, eu vou lá ver ele, eu vejo ele assim, eu fico triste, sabe? Porque um homem que lutou muito, né? Ele trabalhou muito, mas trabalhou muito, assim, sempre focado na família, assim, tipo, tudo que ele fazia era para um dia os filhos ter uma estrutura, né? E sempre nos ensinando o melhor, né? Então, ele é aquele mineiro chucro, sabe? Mas trabalhador e gostava do que fazia, né? Então ele era um cara aventureiro na questão de trabalho, mas a melhor coisa é que ele se identificava era quando ele fazia algo para alguém. Eu via isso nos olhos do meu pai há muitos anos, muito tempo, desde criança. Então meu pai, todo tipo de coisa que ele fazia, que ele achava que seria bom, ele ensinava o filho a fazer. A gente acompanhava muito ele. Quando ele, há muito tempo, ele trabalhava com jardim, ele pegava a gente para ir com ele plantar uma planta, tirar uma terra boa, que naquela época tinha muito, né, terra boa naquela região. E ele sempre arrumava um espaço para que o filho acompanhasse ele dentro do caminhão, que ele tinha os caminhãozinhos dele lá, para que a gente entendesse o tamanho da correria, do esforço, do sofrimento de vida e Sim. valorizasse isso, né? Então, quando ele ia para uma obra e dava a oportunidade de levar eu sempre quem acompanhava era o Kenny, o mais velho, e eu ficava em casa, mas às vezes eu ia, né? Várias vezes fui escondido, às vezes. Quando ele se dava por mim, eu estava na obra, e aí em casa, né? Então, eu não tinha como não corrigir isso, mas ele foi um cara que sempre falava assim, ó, você pega o peso da colher e vê se você aguenta, ou você pensa em pegar o peso de uma caneta. Então, tipo, é bom para você, mas na medida que você está com o pai, tudo é bom, É né? verdade. Com o pai e com a mãe, sabe? Então, tudo que o meu pai renovava, assim, que o meu pai fazia, desde o gostar de animal, do gostar de mato, de ensinar a fazer um remédio, sabe? Que é muito raiz, aquela coisa toda. E ele falava para nós, olha, a Dindinha, que era a avó dele, Uhum. ensinava como ele fazia um remédio de raiz, ensinava o que que é uma planta legal, o que que não era, então ele passava isso pra gente, né. A ideia dele é que dentro da região que a gente morava, que a gente vive até hoje, que a gente aprendesse muito com aquilo, porque aquilo ali dá sustentabilidade para nós. E com certeza um homem meu herói, meu herói. E tem um ponto muito importante que eu queria trazer para a nossa conversa também, que é que o senhor falou que gosta de animal e que isso foi um ensinamento do seu pai. Sim, Eu sim. fiquei sabendo aqui nos papos mais em off, pela sua produção, que você já teve 20 cachorros, tem um gato, mas já teve também outros animais, muito amigo do animal, realmente. Como é essa relação, vereador? Gostar de animal, já vi que Meu, você gosta. assim, isso vem do pai, tá? Isso vem do pai e vem uma coisa assim, eu até falo, hoje as crianças que precisa ter uma cultura legal, precisa desenvolver mais. Eu sei que a tecnologia está aí, né, bem avançada, você vê tudo pelo celular, mas vale muito a pena sentir. Então, assim, meu pai, ele sempre teve cabritas, né, muitas cabritas.
galinha, pato, ganso, essas coisas. E aquilo para nós era satisfatório, de fato, ajudar a cuidar, né? E ele ensinava aquilo para gente, né? E porque tudo sobre animal, quando você relata algo, porco, carneiro, esse mundo que torna-se o ato rural, ele é muito importante para a gente, a como plantar, como ter. Então, meu pai, ele sempre gostou disso. Então, o que que meu pai fazia? Ele criou todos esses filhos dentro desse tempo com leite dessas cabritas, né? Meu pai era difícil comprar leite, a gente não comprava leite. Todo dia de manhã era leite dessa cabrita pra gente Tudo tomar. E era natural. muito, fazia queijo, fazia aquela coisa toda. Olha, E era uma coisa que funcionava muito, né? Então tinha até a cabrita que entrava dentro de casa já sabia o horário que era. Era muito. era E, aí, treinado. além disso, ele ensinava a gente não só ter um animal, mas tratar o animal, levar para o pasto, buscar e tal, que é muito capim, muita coisa assim. E a gente foi pegando isso, sabe? De maneira que a gente, no sentimento que a gente falava, não, você é do meu pai, meu, né? Então eu tenho que cuidar. E é o que ele passava para nós. Chegou uma época que a gente tinha uma vaca, tinha um boi, e ele tomava muito aquilo, né? E esse boi ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E meu pai tratava dele de um jeito que meu pai saía e esse boi andava atrás dele, dentro da comunidade. Assim, Olha tipo, só. chamava Natanhã esse boi. E bem antes do meu pai sofrer um acidente, da primeira vez, quando ele veio. Que na verdade meu pai ele dirigia muito caminhão, então ele teve que colocar uma prótese na perna esquerda, um pino, uma prótese e tal. E daí aquilo ali já foi deixando ele um pouquinho meio. Então já não poderia fazer muitas coisas. Mas nós estávamos lá para. Ele já tinha treinado já os filhos, porque cuidava que ele Continuar esse gostava. trabalho. Então isso foi pegando, né? Foi pegando, foi pegando. E aí eu conseguia, falava, bom, se meu pai teve, eu vou ter também. Então eu começava a cuidar disso e começava a conquistar, né? Pra você ter ideia, eu era tão assim, sabe, eu coloco a palavra certa. Eu nunca gostei de dizer que eu não conseguia, eu não teria capacidade de ter o que eu queria. Então, eu reunia todos os meus amigos, né, aquela galerinha da Canela Seca, aquela galerinha, e aí a gente falava assim, galera, quem tem um Atari? Ah, eu tenho um Atari. Atari era um Videogame. videogame, né? E aí eu falava, meu, eu acho que a gente consegue montar aí umas bicicletas, vamos para nós dar uns rolês, nós estacionados e tal. Foi daí que surgiu a mini oficina? Aí a galera falou, pô, ô Gambá, mas como que vamos fazer isso e tal? Eu falei, irmão, vamos pegar juntar o que nós temos em casa aí. Aí nós faz rolo em quadro. Antigamente tinha muito disso, quadro de bicicleta, uma roda, um negócio e tal. E aí, qual que era a ansiedade? Já chegava de manhã, tratava dos animais, tal, 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 tal. Ia pra escola, quando voltava da escola, já via a hora de unir os amigos, mano, pra tipo, ó, vamos ver o que, que nós tem. Aí um tinha um quadro velho, o outro um Ó, atalho, e a gente juntava aquilo, e eu sempre de liderança, né? Não, ó, já tinha o tino da é. liderança. Aí quando a gente foi ver, a gente já tinha, tipo, 15 bicicletas montadas. Meio, né? Mas assim, montadas, né? Não Meu, desmontava no meio do caminho, não, se não, você. né? Ó, eu tenho. A gente hoje, graças a Deus, Deus é tão bom na minha vida. Boa parte dessa galera que participou disso, desse. Tudo tão. Inclusive, tem gente que trabalha com a gente Que aqui que são dessa legal. parte. E um dia eu vou te apresentar essa galera. Mano, tem uma galera mesmo, assim. Nós juntava 15, 20 bicicletas. E aí nós ia pro Pedroso. Era só acidente. Era só acidente. Porque a rua é de terra, não tinha asfalto. E ali no Pedroso tinha uma parte que era do kart, né? Tinha uma pista de É kart. Então nós verdade. entramos lá dentro e ficava andando de bicicleta lá, parecia que nós estávamos Com as internados. bicicletas que vocês Que nós montaram. montava, inclusive no meu quintal, na minha casa. Ó, porque nós queríamos arrumar uma diversão. E lá, qual que era a diversão de quem era de fora que ia? Ia na represa, muitos morreram, né? Assim, não de lá que conhecia a represa, mas muitos que saíam aqui do Vila Luzita, que saía aqui do Vila Rica, Não que ia não conhecia muito bem. conhecia o fator ali da represa e ia nadar. Então, acabava se acidentando. Agora, nós não. Nós procurava fazer algo que os pais não ia brigar com a gente. Pô, esses meninos estão andando de bicicleta. Mas onde? Que bicicleta? Né? E aí meu pai chegava, olhava para mim, aquela galerinha e nós montando lá. Montando tudo melado de graxa, montando não sei o que. Ele olhava assim e falava, o que vocês estão aprontando? Não, pai, eu montava uma bicicleta aqui e tal.
Vê direito isso aí, meu. Não, papai, é tudo certo, tudo certo. E aí ele gostava de ver mecanismo total com Tava aquela unindo galera. todo E ele mundo. falou, esse menino não tem jeito. Mas a gente montava assim, tinha vez, só que assim, a parte ruim é quando voltava. Nós descia com as bicicletas andando, que era uma descida lá, né? Até chegar ao produto. Mas na hora de voltar era com a perna toda machucada, ralado. Fazia parte. Meu, teve um amigo nosso, o Nenê, que ele estava descendo e aí o guidão quebrou. O O guidão, meu guidão da bicicleta Deus. entortou, você acredita? Olha como que a gente Olha o monta. perigo. Ele entortou, ele ficou com os dois joelhos pegando no chão. Nossa, mas Não que. imagina a situação do joelho dele. Eu vejo ele, sempre quando eu vejo ele, assim, que mora lá também, né? E eu vejo, eu falo, e aí? Ele chora. Lembram dessa história? E era Sim. muito gostoso. Que infância, que infância. Aproveitou muito, né, Muito, vereador? Deve ter nossa. aproveitado. Ó, chegou uma época que a gente foi até para casa, a estrada antiga de bicicleta. Era um rolê muito grande, mas a gente sempre pé no chão, cuidando, sempre um cuidado com o outro. E nas horas vagas, depois ia pro mato pegar goiaba, pegar saco de bode. Lá era uma área de jambo, né? A gente tinha muito jambo, então. E tinha, sabe, essas diversões pra gente. E à noite, depois que ia para casa fazia todos a tarefa de casa, o pai ainda deixava a gente até umas 7h30, 8 horas, brincando de esconde-esconde, pé na lata, até vir um futebol de rua, tal, aquela coisa Que toda. também é uma parte importante da sua vida, a gente Muito vai falar sobre isso. gostoso. Mas aproveitando também que o vereador trouxe aqui tantas pessoas importantes, Ah, tem. marcantes na história, a gente vai aproveitar para ver também, né, um pouquinho delas, trazer essas pessoas aqui para nossa entrevista. Sim. O vereador separou algumas fotos, a produção dele separou algumas fotos, e a gente vai dar uma olhadinha agora também para mostrar para o público quem são essas pessoas tão importantes, né, vereador? Começando aqui por essa primeira foto, me disseram que é a sua madrinha. Isso, essa é a minha madrinha. Essa é a minha tia Tereza, né? Ela é casada com o irmão irmão da minha mãe. São meus madrinhas, né? Eu amo de E coração, são, sempre, foram presentes na sua vida, são sempre, presentes. sempre são presentes. E ela, meus primos, filhos dela, né? A minha família é muito unida. Assim, a gente sempre perto, um cuidando do outro de alguma forma. Ela sempre foi pessoa que, sabe, sempre procurou saber como que a gente está, qual a situação que a gente está. Ela também era funcionária pública por muito tempo, trabalhou no CHM, hoje é aposentada. Mas, assim, um amor de pessoa com família, sabe? Um amor Família de unida é pessoa. tudo de Os bom, né, filhos vereador? hoje, graças a Deus, também todos formados sabe? E a gente sempre falando, né? A gente tem aquele grupo da família que sai aquelas. Graças a Deus, eu tenho uma gratidão imensa pela minha família. Imensa, imensa. São Isso é muito. muito legal, vereador. É, E falando da família, das raízes da infância, a próxima foto a gente tem aqui o pequeno Denis. Ele lembra mais ou menos da idade? aqui. Deixa eu ver aqui. A gente tinha. Eu acho que aqui em torno de 7 para 8 anos. Pô, eu não sei de onde que arrumaram essa forma, mas olha só, meu pai. Sua produção O que, fuçou aí tudo. e de maneira muito legal que me sente que não mudou nada, né? Eu Faz vendo, uma carinha, vereador. eu vendo assim, eu lembro logo da Júlia, quando nasceu a Júlia. É a mesma situação, assim, é uma coisa impressionante. Ainda bem que puxou o par, né? Pequenininha. Mas a Júlia, sabe, tudo a ver, assim, uma coisa nossa, é uma, O sabe, pai é orgulhoso, né? Já demais, que começou demais. até a falar da É, Júlia aqui. nossa, A que gente vai falar foto, dela, tem viu? foto dela aqui mais pra Que frente. foto é essa que vocês me arrumaram? Demais, né, vereador? Na próxima foto tem um pessoal reunido aqui. Você é muito da galera, a gente sabe. Time forte. Aqui a gente, quando aquela coisa, né? Dentro dessa caminhada, de cuidar de pessoas, de ver e você falar assim, eu não tenho, mas aquela pessoa não tem. Eu preciso ajudar ela. E aí você acaba ajudando ela, sabendo que você não tem, né? Mas tem um ponto importante nisso tudo, de fato, que quando você começa a ajudar quem está precisando, alguém está vendo. É E aí verdade. alguém se sensibiliza de falar, meu, e aí? E aí, fala, pô, mas você não tem, mas você está ajudando pessoas, eu quero participar disso. E aí eu criei alguns amigos, que inclusive hoje estão com a gente, em cima disso. Qual que era a ideia gostosa?
que eu passava para essa galera, e essa galera, eles aceitaram a minha ideia, porque a gente sempre queria ter algo de melhor para a gente, onde a gente vive, onde a gente mora. Oferecer o melhor. Oferecer o melhor, ter qualidade de vida, expandir em questão de estrutura, tanto ambiental, tanto saneamento, tanto. Então, isso tava, a gente não tinha muitas condições, mas se a gente se unisse, a gente poderia realizar isso. Com o tempo, isso foi acontecendo. Muitos não tinham tempo parcial para estar tempo junto, mas também entendia que um final de semana eles poderiam estar com a gente. E eu fui tentando, eu ligava não, né? Porque naquela época nós como garoto, então você ia na casa de um, falava uma coisa. Aí na casa de um falava outra coisa. Aí acho que quando você virava as costas, eu falei, esse cara tá doido, esse moleque tá ficando louco, né? Mas aí quando eu ia ver, eles estavam lá. Tá vendo? Ah, Acreditava na sua ideia. exato. E Então vereador, aqui nós fazia a gente montou uma base de fazer trabalhos dentro da cidade. muito legal. E eu ia te perguntar justamente isso. Essa experiência com a sua família, o fato de ter 8 irmãos e toda essa trajetória, te deu esse senso de comunidade, de alguma forma? Você já cresceu pensando no que o senhor mesmo disse, né, de oferecer o melhor ali para o entorno de onde morava? Então, Gabi, olha, de maneira muito bacana, eu sempre pensava comigo que eu poderia trazer pessoas para um projeto onde a gente poderia desenvolver muito mais. E desde criança, desde a época da bicicleta, daí a gente sempre movendo futebol, sempre aquela coisa. E eu sempre falava para essa galera que eles tinham que se unir nós. E a gente fazer algo voluntário e tal. Então, tudo isso foi nos trazendo. Porque, assim, quando você faz uma coisa, por exemplo, fizemos um mutirão para pintar o muro da escola. Pô, sabe o que nos deixava feliz? Que as pessoas passavam e nos davam parabéns. Pô, Um que legal vocês estão. reconhecimento, né? E aí você fala, pô, nós estamos no caminho certo, as pessoas estão gostando do que nós estamos fazendo, né? Vamos pegar um dia para limpar as bicas. Nós temos uma região, a nossa região, de 40 e poucas bicas, né? Eu acho que a região que mais tem mina, né? É a nossa. Mas nós temos que cuidar, nós temos que preservar aquilo. Então, nós montávamos um mutirãozinho da galerinha e é lógico que ia tomar um banho na bica, né? Já Já ia aproveitava. pescar, mas aí a gente tá ali, do jeitinho nosso, e cuidava daquilo, né? Então eu sinto falta, viu? Eu sinto muita Olha, falta dessa, assim, de estar. Graças a Deus, dessa galera estão todos aí com a gente legal. ama o lugar. Isso é importante, porque assim, quando você começa. Não adianta a gente estar num lugar e você não gostar. Não adianta você fazer algo que você não gosta. Então você, assim, a participação vai ser pouca. Agora, quando você consegue, você está num lugar, você gosta, e aí você começa a buscar mecanismos para estruturar isso, né? E eu fazia muito isso desde criança. Para Eu era o ajudar, né? cara que da linha de frente. Até para sair, tá? Chamava a galera, "Ó, vamos para maçã hoje, Era o que agitava ali, né? Aí os caras falavam, pô, mas tá tudo duro. Não, então vamos pegar sorvete e vender coxinha pro Pedroso. Eu pegava, tinha uma senhorinha lá que fazia coxinha, eu pegava a caixa e descia pro Pedroso vender coxinha, vender sorvete, picolé, né? Juntava toda essa Juntava toda a galera, galera né, ali e falava, vereador? pô, hoje vai dar festa. Nessa próxima foto aqui que vocês estão pintando o muro, também é esse grupo de trabalho? Então, também esse aqui já é bem avançado, esse muro aqui da Escola Petia, quando eu tive essa ideia e chamei essa galera, né? E de muita importância, a gente sempre tem os cabeça, né? A gente tem quem sabe desenhar, a gente tem quem sabe mexer com tinta, aquela coisa toda. E Sim, eles ensinavam, porque eu lembro que há muito tempo, eu acho que lá em deixa eu ver, em 2012, a gente tinha uma instituição lá chamada Regra e Compasso. Essa instituição ela ajudou muito a juventude ali nessa época. Então lá eles ensinavam desde esporte, a cultura, tudo mais. E a gente sempre participou. E era um sonho a gente fazer algo, utilizar algo para a comunidade. Então a gente, toda essa zeladoria que a gente encontrava, a gente achava uma medida legal de fazer. E aí essas união foi acontecendo. E eu, lógico, sempre de frente assim, achava que eu tinha que buscar algo. Então eu lembro quando eu consegui a primeira roçadeira, né? Quando eu consegui, a gente trabalhando e tal,
consegui a primeira roçadeira e eu falei pra galera, mano, eu consegui uma roçadeira. E aí os caras davam risada. Quando eles passavam que via eu que eu tava lá roçando, já queria participar. E daí eles vinham, ajudavam a roçar e tal, tal. Era muito gostoso cuidar. Então, é o que eu falo. É, eu sei que hoje eu estou trabalhando bastante para que as pessoas lá tenham uma qualidade de vida melhor, para que o nosso bairro lá, toda aquela região seja lembrada, seja constituída com projetos e para mudar sabe, essa característica que ainda no modo de ver hoje ainda não está bom. Mas antigamente a gente fazia isso formalmente, né? Então Sim. isso era muito legal, E hoje continua com o trabalho como vereador, né. A graças a gente vai Deus. pular agora lá pra frente, vereador, para uma foto em que você está na praia com a pequena Júlia, que é o nome Ah, importante que ele citou aqui, que é a filha dele. Vereador, a Júlia foi um sonho? O senhor sempre quis ser pai? olha, eu vou te falar, viu? Se eu te falar, a gente muito animado. Meus amigos, meus irmãos, tudo. Meu irmão teve a Joyce, meus amigos, tudo pai, virando pai, né? Foi crescendo. E a Júlia, de um namoro muito, assim, de 12 anos. Um Olha, namoro. Eu lembro que quando eu comecei a namorar a mãe dela, a Michelle, a família falou: "É, só namorico, aquele namorico? Ah, é um namorico." ninguém colocou fé, não. Não, não. Aí, só que assim, é, era um namorico, mas, tipo, eu me identificava muito com a mãe dela, né? A mãe da Michelle, e com o seu Davi, que é o pai. E isso, qual que era a parte gostosa? De estar junto, às vezes nem com a Michelle, mas estar com a família ali, né? Porque ela cozinhava também muito bom, fazia umas coisas legais, umas comidas típicas e tal. E eles gostavam de me levar para viajar, assim, que eles tinham um terreno em Golfete, e aí eles me chamavam para ir. Então eu falei, pô, tô sendo valorizado, né? Estão chamando para. E aí, dentro disso, a gente foi construindo, e aí, de repente, a Júlia, a Michelle ficou grávida. Mas 12 anos de Foi namoro, a tá? cereja do bolo, há um Foi, tempão, foi, foi a cereja do uma bolo, foi década a. aí, Aí veio a quando Júlia. veio, é lógico que as pernas tremiam, né? Ai, não, eu falei, Imagino. nossa, Mas hoje deve ser o seu maior orgulho. ela, meu bebezão, minha filhota, vai, já vai formar agora. A Júlia, sabe, foi um sonho que aconteceu na minha vida, assim. Um orgulho para minha família, um orgulho pro pai. E, sabe, hoje eu olho para ela, eu falo, às vezes até brinco com ela, falo, filho, não, você precisa desenvolver com o pai mesmo, assim, Ah, dentro da assim, já pra ela trazendo para entender. Antigamente ela tinha até vergonha, assim, sabe? Meu pai é político, meu pai não sei o quê, eu conto do estado, tal. Mas depois ela começou a fazer teatro, aquelas coisas todas, aí ela foi mudando a ideia, né? entendeu mais, né, Hoje ela tá bem, assim, focada no que quer. Meu, é mó orgulho, é mó 17 orgulho. anos, né, vereador? 17 anos já, Uma idade 17 anos. boa. Nossa, é E que bom demais ter legal, filho, né? né? Esse sentimento é bom demais. Vereadora, a gente está se encaminhando para o final dessa conversa, mas antes eu quero fazer aqui um bate-bola, um jogo rápido, Legal. quase um de frente com a Gabi aqui, começando por uma pessoa que te inspira. Ah, que me inspira hoje, eu acho que sempre foi meu pai nessa questão. Sempre eu sempre me dediquei para provar para meu pai que ele construiu um filho, um homem que faz tudo o que ele gostava, que ele gostaria e que ele mais amou de fazer, que era ajudar as pessoas, que era construir, não de se aparecer, mas a gente sabe que sempre tem a relevância e a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque meu pai, você me vê hoje aqui, você é a mesma coisa que está vendo até os cabelos enroladinhos, porque meu pai sempre lutou. E a maior luta dele é quando ele fazia alguém feliz, em questão de que seja. Tirava de casa para ajudar as pessoas fora, né? E ensinava que isso poderia ser possível. Então, de uma maneira muito, muito especial na minha vida, Ele foi o cara é o que te cara inspirou. que ensinou. Se a gente hoje, a minha família, a gente tem aí a gente criou uma empresa, foi através do meu pai, através do aprendizado, tudo, para que a gente conseguisse envolver toda a família nisso tudo, sabe? Então eu aprendi muito com o meu rei, com o meu papai. Então, Deus em primeiro lugar, a gente sabe muito bem disso, mas a gratidão a Deus é melhor, assim, é maior
porque ele me deu um pai espetacular, uma mãe Que te ensinou, espetacular, me né? ensinou humildemente para eles tudo simples. A gente fazia, ajudava ele, mas a gente nunca queria nada dele, nunca queria nada dele. Era só por essa Só, retribuição, eu né? lembro uma vez, Gabi, uma cena que me veio agora, eu fui pro Pedroso, né? Pedroso, com uma caixa de sorvete. Eu vendi toda aquela caixa de sorvete. Caramba. Quando eu fui para casa, eu entreguei pro meu pai aquele dinheiro. Era cruzeiro na época, real, sei lá. É cruzeiro. Eu entreguei pro meu pai aquele dinheiro. Quando eu entreguei aquele dinheiro pro meu pai, a gente morava, não tinha que morar em barraco, né? Hum. Tem uma história legal de barraco onde a gente morava, mas depois eu te conto. E aí eu entreguei pro meu pai aquele dinheiro que eu vendi todo aquele colé no domingo no Pedroso, né? Meu pai pegou aquele monte de dinheiro assim, acho que não tinha 10 reais, eu acho, sei lá, vamos dizer hoje, né? Mas era Sim, aí. passando por. E aí meu pai pegou aquele dinheiro, olhou para mim e falou assim: a partir de hoje, ele pegou um giz e marcou no madeirite da casa. A partir de hoje, nunca mais você faz isso. Nunca mais. Quando você quiser alguma coisa, você fala comigo, você não vai fazer mais isso. Marcou, acho que foi 11 de dezembro. Assim, eu não me recordo muito bem a data, mas era uma época de festividade lá no Pedroso. Uhum. E aquilo para ele foi mais ou menos que eu, de orgulho de eu ter feito, mas um tapa na cara dele. De que você Tipo, não meu queria perder. filho, e ele falou: se você quer trabalhar, você vai trabalhar, mas do jeito que eu quero. Blá, blá. Mas ele não queria, meu filho submeter aqui, mas eu queria o quê? A intenção é ajudar ele, ajudar a criar dos irmãos. Sim, Então claro. eu via que ali eu conseguia, de repente, ajudar com alguma situação. Mas para ele isso não foi viável, ele É que preferia. como pai ele pode ter entendido de Exato. outra forma, Mas né? ainda eu só não apanhei porque a minha avó, mãe dele, era uma da Lourdes, era minha mãezona também, me protegia muito, né? Sempre a gente usava muito fogão de lenha, aquela coisa toda, então eu era o neto que ajudava a acender o fogo de lenha, que ela gostava de fazer pão de queijo, fazer uma polenta, o franguinho com quiabo, e aí eu estava sempre do fogão, né? Até porque era gostoso. Então ela sempre me protegia, mas aquele dia lá eu passei apertado por causa disso. Então, eu entendi hoje, né? Não só hoje, mas lá, como que era A a lição, mensagem que ele né? queria ter passado Tudo para mim, isso. né? Criador, falando em inspiração, tenho certeza que uma outra pessoa que te inspira é a tua esposa, né? A Sim, gente falou aqui sim. da sua família, da Júlia, mas ela também, de certa forma, é um alicerce, né? É um alicerce. Dizem, né, que por detrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? E na minha vida aconteceu, né? Eu, quando eu conheci ela, a Solange foi uma pessoa que a gente construiu muito juntos, né? A gente teve, quando ela me, eu, assim, quando eu entendi, ela foi, na época a gente tem uma firminha, né, que a gente podia, e até hoje tá isso criado já, saído de raiz da família. E até hoje, graças a Deus, a gente tem essa empresinha lá das oficinas, que é onde a gente faz construção, manutenção de piscina e tal, envolve tudo. E ela foi lá, uma época, comprar uma piscina na Nada Azul e eu estava no auge de trabalho, sabe? Eu era aquele cara que eu vinha, trabalhava um pouquinho, louco para ir para a comunidade para Já ajudar, faz outras coisas. né? E aí a gente vê ela entrando assim, tal, falou, nossa, mas estranho. Eu já falando que era amor à primeira vista, Aí eu não falei, meu Deus do foi. céu. Aí, só que ali entrou uma esperança na minha vida em questão de desenvolver, em questão de apostar na vida mais, de acreditar que seria capaz de construir e tal. Empreendedora, né? Sempre teve o alicerce, assim, Esse construído olhar, também, né? trabalhado, muito, trabalhadeira demais, nossa. E aí eu fui pedir para ela, ela gostou da medida que eu vendi, de eu construí a questão de que ela precisava em cima da necessidade. E a gente foi criando um laço naquela questão, né? Aí vendi, viu? Vendi muito bem para ela a piscina. Que bom. Vendi a piscina, vendi a piscina, vendi tudo. Bom que já encontrou amor E ela, ela finalmente. tinha saído da nossa operação e tal. E ela tava. E aí eu acho que ela me chamava mais para conversar, porque eu tenho esse ato de psicólogo também, de escutar um pouco mais.
E aí ela me chamava, a gente conversava muito, saía. Porventura, ela gostava do que eu gosto, de animal, cavalo, vixe, cavalo, a gente ia passear por aí, a gente ia andar de cavalo, ver Aí animal, ver foi que tal. foi, né, vereador? E aí ele veio construindo isso também junto comigo, né? Pra você ter ideia, ela saiu de uma situação de conforto, assim, para ir morar comigo onde eu gosto, E para viveu as construir suas lutas, e, né? e viver uma luta. Então, ela sempre falava que uma vez ela fez um teste lá, não, ó, vamos fazer um teste que eu acho que você ou vai ser pastor ou você vai ser político, ou sei lá. Aí eu falei, meu, para com isso aí, que isso aí não. Mas ela via ela sempre dava assim, um empurrão, né? Ela falava, vai dar certo. Então, em 2016, quando veio a primeira candidatura, ela me ajudou muito, assim, vai lá, vamos tentar, não sei o quê e tal. E eu achava, ó, eu vim ter festa de aniversário muito. Depois dos meus. Eu tinha em torno aí dos 17 para 18, 20. Se você sempre tem aquela festa de aniversário, quando você passa de maior, né? Aquela coisa toda. E aí, uma vez, eu lembro que ela fez uma festa para mim, e eu não sabia, festa surpresa, porque ela conhecia todos os meus amigos e tal. E ela fez, meu, eu te juro, tinha aproximadamente umas 300 pessoas nessa festa. Eu olhei e falei, o que é isso? Uma festa surpresa, era meu aniversário, e até eu. E eu, caramba, então ela sempre deu esse ato de ajudar, de empurrar. Sou muito grato a ela, tudo isso, uma grande parceira. A gente se diverte muito, Que bom, enfim. vereador. E eu vou te falar, viu? Hoje, as pessoas me verem assim, às vezes do lado dela, de uma coisa, e começam a enxergar que realmente essa fase de que traz um grande homem tem uma grande mulher é verdade. Porque ela E foi isso uma foi pessoa. verdade na sua vida, então. Ah, foi fato que aconteceu de verdade mesmo, e eu sou muito grato a ela. É isso, vereador. A nossa conversa passou muito rápido, o Ah, papo foi riquíssimo, muito bom conhecer mais da tenho sua muita história. coisa para Te contar. agradeço muito pela Obrigado, Gabi. participação, viu? Eu só Muito tenho a agradecer sucesso. você, sua equipe, por estar sempre cobrindo aí. Nossa, menino maravilhoso, você, sensacional. Eu acho que a gente precisa mesmo de ter pessoas assim que se dedica, que valoriza a questão no contexto de cobertura, na questão de todo tipo de ação, porque você desenvolve um belíssimo trabalho, eu consigo desenvolver também e ter mais ajuda para que isso venha dar mais credibilidade, mais estrutura para a gente. De fato, isso é muito importante na nossa vida política. Você está de parabéns, você e toda a sua equipe aqui, tá? Imagina, vereadora, a gente que agradece muito o carinho e aproveita para agradecer o carinho também de quem nos acompanhou até agora, acompanhou esse Papo Bom com o vereador Denis Gambá. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Autorretrato.